Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto novamente. No meu último vídeo eu falei para vocês um pouco sobre como eu controlo as minhas nomeações e as propostas que apresento através do sistema Pipefy. Hoje eu vou falar para vocês como eu faço estes controles através do Pipefy após a aprovação da minha proposta, ou seja, como que eu controlo o cronograma de execução dos meus trabalhos periciais. Ok? Vamos lá. Muito bem, nós temos aqui o Pipefy. Eu vou entrar aqui na tela de abertura, certo? Aqui eu tenho nomeações, aonde eu elenco, aonde eu arquivo todos os processos em que eu fui nomeado, certo? E a próxima fase é o cronograma de execução dos trabalhos, ok? Eu não tenho que criar um novo card para cada um desses pipes, certo? Eu crio o pipe uma única vez aqui no pipe de nomeações, como eu já mostrei para vocês no último vídeo. Mas como que eu transfiro esse card, esse cartão da fase de nomeação para a fase de cronograma? Eu utilizo as automações. Eu vou explicar para vocês hoje a primeira automação que eu customizei aqui no sistema. Tá? Um minutinho. Então aqui eu tenho uma série de automações. Aqui eu tenho automação de propostas aprovadas, ou seja, sempre que uma proposta for aprovada, deixa eu mostrar aqui as regras, ó. Quando um card for movido do pipe nomeações para a fase propostas aprovadas, ele cria automaticamente um card conectado no pipe cronograma, certo? E quais os campos que ele vai levar para esse card conectado, tá? Eu especifico, às vezes eu não preciso carregar para outra fase todas as informações que eu tenho na primeira fase, no primeiro pipe, certo? Então, o que eu carrego para lá é o número do processo, a vara, a comarca, o tipo de ação, o meio em que tramita o processo, se é um trabalho pago ou é justiça gratuita, o nome do autor, o nome do réu, o valor da proposta inicial, o valor da proposta final, a proposta homologada, e se esses honorários foram parcelados ou não, ok? Então, eu fiz isso daqui quando eu movi o cartãozinho da fase de propostas pendentes de aprovação para propostas aprovadas, ele automaticamente vai criar um novo card no meu pipe de cronograma. Tá? Vamos ver como isso funciona. Tá? Aqui está o pipe cronograma. Por exemplo, aqui eu tenho cartões que eu movi de propostas que foram aprovadas, ele automaticamente vem aqui para a caixa de entrada, certo? Ou seja, esses aqui eu tenho cinco trabalhos que estão pendentes por algum motivo, faltando documentação, alguma outra questão, esses trabalhos ainda não foram iniciados. Quando o trabalho está ok, está com tudo de acordo para que o trabalho pericial seja iniciado, você, perito, tem que comunicar a data de início ao juiz, tá? De acordo com o artigo 474 do CPC. Então, eu movo esse cartão para cá, certo? E daí eu faço a petição comunicando em que data, em que local será iniciada a realização dos trabalhos periciais, certo? Isso fica aqui até o momento que eu vou iniciar o trabalho. Quando eu for iniciar o trabalho, ou seja, fazer toda a análise preliminar sobre os autos para que eu possa executar o laudo pericial, eu movo esse card aqui para o lado, para a preparação, certo? Vejo que em cada fase, existem novos campos para que você coloque informações. Por exemplo, aqui no campo de preparação, eu coloco aqui um número do trabalho, que é um número interno que eu utilizo para controlar os meus trabalhos, certo? Os dados do assistente técnico da parte autora, os dados do assistente técnico da parte requerida e algumas outras observações que sejam pertinentes para a elaboração do trabalho pericial. Terminei isso, certo? Terminei isso, eu movo esse cartão aqui para a fase de elaboração do laudo, que é a fase em que o trabalho estará sendo realizado, estará sendo produzido, o laudo, as planilhas, tudo que for necessário. Tá?
Deixa eu abrir aqui uma ficha só para vocês verem. Eu executo todos os trabalhos e, uma vez finalizado, ele tem aqui a possibilidade de juntar outros documentos para análise pericial. De repente, se você receber documentos dos assistentes técnicos, você pode, ao invés de arquivar na rede, você pode arquivar no próprio sistema Pipefy para que isso fique facilmente localizável na nuvem, certo? E, após finalizado, existe aqui um check para que você veja se está tudo em ordem para enviar o laudo pericial. Ou seja, você elaborou o laudo, você elaborou os anexos, você elaborou a petição de entrega, você revisou o laudo e gerou os arquivos PDF para juntar no sistema Projude, ok? Por exemplo, aqui nesse caso, ainda está pendente de apresentação de extratos de conta corrente para que eu conclua o trabalho pericial, ou seja, elaborei um termo de diligência e estou aguardando isso para concluir esse trabalho específico, certo? Uma vez finalizado isso, o que ocorre? Eu movo isso aqui para o lado final. Eu vou só mover esse aqui para mostrar para vocês. Laudo final. Opa, ó, ele tem aqui, eu tenho que checar esses campos antes de mover, ou seja, de forma a evitar que você mova entre as fases do seu processo sem que tenha cumprido todas as tarefas que são necessárias. Movo aqui para o lado final e aqui no laudo final eu coloco novamente o número do trabalho, coloco a data de finalização do laudo e anexo uma cópia do laudo que foi juntado no sistema Projude, certo? Ou seja, o mesmo laudo que foi entregue ao juiz através do sistema Projude, ok? Concluído isso, gente, eu tenho mais duas fases aqui, certo? Eu concluí, enviei o laudo, eu movo esse CAD aqui para entrega. Ele vai ficar lá até que sejam feitas as manifestações das partes e, quando feitas as manifestações das partes, você pode ser intimado para prestar esclarecimentos, que é a próxima fase. Quando eu mover esse CAD para cá, existe uma outra automação, que eu vou demonstrar para vocês no próximo vídeo, que vai criar um novo CAD em um outro pipe, em um outro processo específico para o controle dos laudos de esclarecimentos, ok? Um último detalhe, gente. Existem casos em que você pode ter comunicado o início dos trabalhos periciais e por algum motivo essa prova pericial ela foi extinta, certo? A perícia não foi realizada em função de acordo ou algum outro trâmite, algum outro problema que tenha ocorrido no processo. Nesses casos, para que eu tenha uma estatística dessas ocorrências, eu tenho essa fase aqui, ó, perícia não realizada, acordo ou extinção do processo, ou seja, eu movo o CAD, é uma fase final, ou seja, daqui ela não vai para frente, mas aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho, são sete casos em que a perícia não foi realizada, e assim eu consigo ter toda a estatística, consigo ter uma boa noção de tudo que ocorreu com os processos nos quais eu fui nomeado. Afinal, como eu falei para vocês, isso é o meu negócio, isso é o seu negócio e merece muita atenção, muito controle, ok? Então, gente, na próxima aula, no próximo vídeo, eu falarei para vocês um pouco mais sobre os controles, sobre os laudos de esclarecimentos, tá? E como isso me ajuda a controlar minha atividade pericial. Vejo você lá, ok? Conto com a sua presença. Um grande abraço do Pedro Eugênio.